vida modificar. Pensando sobre Deus, refletindo sobre as verdades da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais essa aula que o Senhor nos dá, pela classe, pelos irmãos que vieram, as irmãs, pela disposição de cada um. Que o Senhor esteja sustentando, ó Deus, a vida de todos nós, nos animando a sempre buscar a Tua presença, a honrar o Teu nome e aplicar aquilo que nós temos aprendido na Tua palavra, na nossa vida. Fortaleça, ó Deus, a nossa fé, dá-nos cada vez mais o desejo de estar na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, na última aula, conforme a lembrança feita, a gente estava vendo a questão, a pergunta por que ele escreveu esse texto, né? 77, não é isso? Aí eu falei do Salmo 46, só como uma forma de exemplificar aí essa questão. Apesar que o Salmo 46 eu devo ter falado apenas para mencionar o quanto é importante o contexto da passagem. A gente foi nessa direção, porque a autoria aqui é os filhos de Coré, então não tem muito como saber bem exatamente quem escreveu. Mas o Salmo 46, primeiramente, vamos fazer a leitura dele. Eu vou ler o verso primeiro, quem quiser ler outro até o final. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas comunicam, se expurgem, e na fúria dos montes se estremecem. O rio ruge as correias, alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é nosso povo seguro. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele cometeu uma guerra, fez com que o arco despedaça a lança, queima os carros do fogo. Sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então vamos ver primeiramente aqui o que é a ênfase do Salmo. Vocês podem ver, o verso primeiro diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. No verso 7, no meio do Salmo, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o último verso: o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sem entrar em muitos detalhes, mas você pode ver claramente que o texto está ensinando que Deus é nosso refúgio e fortaleza. É a ênfase do Salmo, sem uma dúvida quanto a isso, né? Agora, para entender mais profundamente o que é esse Salmo, mantenha aberto aí e vai lá em Isaías 36, que é provavelmente o contexto dessa passagem. Provavelmente porque não há uma indicação clara, mas Isaías 36. Eu não vou ler aqui, né, vou só citar para você, depois vocês podem observar, mas no capítulo 36, a partir do capítulo 36 de Isaías, também lá em 2 Reis 18 vai falar a mesma coisa, em Crônicas também, né, 2 Crônicas 32, mas vamos ficar aqui em Isaías, só é o suficiente. Fala do rei Senaqueribe. Eu não falei sobre esse salmo para vocês, não? Pô, mas também a memória aqui que eu falei, não? Então vamos lá. Deve ser toda a classe. Senaqueribe, rei da Assíria. A Assíria, eu falei um pouco sim, eu lembro que eu falei que os assírios eram ruins, né? Eu contei todo o contexto, não? Não? Então se eu repetir alguma coisa, eu tenho paciência. Vamos lá. Senaqueribe era rei da Síria. A Síria era um império extremamente ruim, famoso pelas suas crueldades em relação aos que eles conquistavam, dominavam as nações, e quando eles venciam, eles colocavam anzóis nos narizes dos governantes conquistados e arrastavam para mostrar a crueldade. Eu falei isso aí, né?
até a pele de alguns eles arrancavam e revestiam a coluna, e eles gostavam de contar isso para que as nações que eles iam enfrentar soubessem dessa maldade deles, ficassem com medo. Então faziam com que a fama coisa. Por isso que você pode entender a razão de Jonas não resistir e pregar em Nínive, na Síria, porque é lógico, além de serem inimigos do povo de Deus, eles eram cruéis e certamente dava medo ir lá pregar para aquele povo lá. Então a gente tem que entender também as reações dos profetas dentro do contexto que eles viviam. Mas aqui, nesse texto particularmente, Senaqueribe já havia vencido as cidades em Judá e faltava Jerusalém. E ele então cercou Jerusalém com o exército mais poderoso da época, mais de 180 mil soldados cercaram Jerusalém. E aí ele mandou um mensageiro que falava em nome do rei, um embaixador chamado Rabsaque. A partir do verso 4 aí, ele vai então falar ao povo de Judá para o rei na época era Ezequias, e aí então ele vai falar em nome do rei Senaqueribe. Dentre as coisas que ele fala, ele diz o seguinte: olha, vocês vão viver uma situação de cerco tão grande, porque quando o exército cercava uma cidade, ele ficava muito tempo, às vezes 2, 3 anos, né? Dependia da rendição dos cercados ou se eles conseguissem entrar na cidade, por causa da muralha das cidades como Jerusalém e outras que haviam. Então, ele falou o seguinte: vai acabar a água aí e vocês vão ter que beber a própria urina. Não vai ter mais o que comer, vocês vão ter que comer fezes. Isso acontecia mesmo. Se você pegar em Juízes, há momentos em que o povo de Deus ficou cercado pelos inimigos, que em Jerusalém as mães comeram os próprios filhos. Até tem um caso lá em Juízes, que eu não me recordo agora qual era o juiz, em que uma mãe combinou com a outra que ia matar o filho dela para comer hoje, e amanhã era o filho da outra. Essa que matou o filho, a outra não quis matar no dia seguinte, aí foi lá brigar na frente do juiz lá, por causa disso. Eu matei meu filho para comer, agora ela não quer matar o dela, né? Mas então, por que comeu o filho? porque não tinha mais o que comer. Uma mãe correta, sim. Ou a mãe, sabe o que a mãe fazia também? Ela cortava aqui e dava sangue para o filho beber. Aquele filme antigo, né, daquele pessoal lá que caiu lá nos Andes, né, chegaram ao ponto de que comer os defuntos, né, os cadáveres, né, que não tinham o que comer, né, e é um ponto que, é lógico, nesse caso já tinham morrido, né, estava preservado pelo gelo, é menos ruim, mas no caso aí é uma situação extremamente terrível. Então, aqui, quando o Rabsaque fala isso, que eles vão comer fezes, beber urina, ainda é pouco perto do que poderiam fazer de acordo com o cerco. E aí a pressão é que eles cortavam a água, cortavam a alimentação, e aí aquilo que estava dentro da cidade ia acabando, ou o povo se rendia aos inimigos que estavam lá fora, ou eles iam ter que comer cavalo, comer tudo que tivesse lá, né? Ia comendo. Alguns filmes retratam isso, filmes de época, retratam situações parecidas a essa. E aí ele fala: olha, se vocês estão confiando no Egito, porque no momento lá Ezequias poderia pedir ao Egito, que ficava na parte de baixo, né, na África ali, como até hoje, né, fica na África, poderiam subir e ajudar Judá contra Senaqueribe. A Síria na parte de cima, ali perto da Turquia, aquela região lá. Então, eles poderiam se aliar a Judá contra Senaqueribe. Então, Rabsaque disse: se vocês confiam no Egito, ali é uma cana quebrada, eles não conseguem nada não. Ou seja, nós somos os mais poderosos do mundo, não tem em quem vocês possam confiar. Se vocês confiam no Senhor, olha, ele também não vai fazer nada, porque os deuses das outras nações nada puderam fazer contra nós, e nós vencemos todas elas, ou seja, comparar o Deus a outros deuses das nações. Então esse é o contexto. Aí diante disso, capítulo 37 de Isaías, Ezequias vai consultar Isaías, o profeta Isaías. E aí o profeta Isaías vai na presença do Senhor e Deus responde a Ezequias e manda a sua resposta a Ezequias, a partir do verso 21, do 37, e também para Senaqueribe. E o que Deus fala contra Senaqueribe? Olha o capítulo 37, verso 28 e 29. 37, 28 e 29. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o
teu entrar e o teu furor contra mim. Primeira coisa, Deus fala para Senaqueribe, eu sei quem é você. E eu sei que você me odeia. Eu sei o que você quer. Deus fala, eu te conheço e eu já esquadrinhei o seu coração. Olha o verso 29, outro irmão. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca e te farei voltar pelo caminho por onde vieres. Por causa da sua ira contra mim, a ira dele era contra o povo de Deus. Quando se ira contra o povo de Deus, é ira contra o próprio Deus. Quando Paulo perseguia a igreja, como Saulo perseguia a igreja, e o Senhor Jesus o encontrou a caminho de Damasco, o Senhor disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir a igreja, mas perseguir a igreja de Cristo é perseguir Cristo. Perseguir o povo de Deus no Antigo Testamento era perseguir o próprio Deus. Ter ira contra o povo de Deus era ter ira contra o próprio Senhor. Então Deus fala assim, eu sei do teu furor contra mim, e eu sei da sua arrogância. Você acha que é o cara, né? Você acha que todo mundo vai se prostrar diante de você. Tá? Ou seja, Deus está se referindo não só às arrogâncias dele manifestadas em outros momentos, mas ao que Rabsaque disse, com relação a que nada e ninguém poderia livrar Judá das mãos de Senaqueribe. E olha só que ironia, Deus fala o seguinte, eu vou pôr um anzol no seu nariz. Olha, ele gostava de pôr um anzol no nariz dos outros, agora eu vou pôr no seu. E eu vou arrastar você para onde eu quiser. Mas não era um anzol literal, é um anzol existencial. Deus ia conduzir ele para a morte, mesmo que ele não quisesse. E como que isso vai ocorrer? Aí depois, uma coisa também, verso 26, aí que é importante ler. Verso 26. No capítulo 37 ainda. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos, e tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Deus está falando para Senaqueribe o seguinte, foi eu que determinei que você vencesse as nações, foi eu que determinei na eternidade que você executasse isso e reduzisse após os montões de ruínas as cidades fortificadas que ele já havia vencido. Ou seja, o que você está fazendo é o que eu determinei que você fizesse. Você está achando que você está fazendo o que você quer, você está fazendo o que eu quero. Isso que Deus está dizendo para ele. Ou seja, isso quer dizer para nós que Deus controla e governa os reis ímpios, governantes ímpios. Não é quer dizer governar, não quer dizer que Deus violenta a vontade deles. Aí é uma questão teológica. Mas eu estou dizendo o seguinte, tudo está dentro do plano de Deus. Nada na terra foge ao seu controle. Ele governa tudo. Por exemplo, Beltesazar, lembra dele? Que era rei qual o país? Vocês lembram? Babilônia. Ele era neto de Nabucodonosor. E ele estava lá, provavelmente ele era o terceiro do comando, seu pai era Nabonido, o segundo comando. Era talvez o filho ou genro de Nabucodonosor. E ele era neto, ou era mais ou menos isso, o neto de Nabucodonosor. E aí, ele estava lá fazendo a festa lá com os utensílios do palácio, do templo em Jerusalém, com 1000 que ele convidou lá para a festa, orgias e bebedeira e tudo que fazia na época. De repente, no meio da festa lá, uma mão apareceu, sobrenaturalmente, escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Efazim, lembra disso agora? E aí diz que os ombros dele afrouxaram, os joelhos bateram no outro, tamanha foi a visão daquela mão, fez ele tremer de medo. E aí então Daniel foi lá interpretar o que estava escrito lá e diz que Deus havia pesado o reino dele e achado em falta. E aquele dia Deus falou, vai passar para os medos e persas. Naquela noite lá, historicamente, em que Daniel interpretou isso, na Babilônia o muro era um muro tão largo que passava até 2 carruagens de uma só vez. Também era a largura do muro, era impenetrável pelos exércitos. Mas o rio Eufrates passava dentro da Babilônia. Então eles fechavam a entrada do rio, do curso do rio, e aí então, para que ninguém pudesse passar. Naquele dia, por causa das festas lá, eles deixaram essa parte suspensa. E foi por lá que passou o exército dos medos e persas. Eles entraram na cidade, invadiram e venceram os babilônicos. No dia em que Daniel interpretou aquela frase lá, colocada lá. Ou seja, Deus pesa, Deus mede cada reino.
Então isso é importante dizer, só para um parênteses aqui, que nenhum reino, nenhum governo passa despercebido pelo Senhor. E Senaqueribe aqui, ele havia feito tudo que Deus havia planejado que ele fizesse. Agora, aí no verso 36, antes disso, verso 33 a 35, cada um leia um verso que quiser, 33 a 35. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo mesmo caminho de onde vier, voltará, porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor do certo da vida. Então veja que maravilhoso. Deus diz assim para o rei Senaqueribe: você não vai lançar nenhuma flecha contra a cidade. Você não vai fazer nada contra a cidade. Você vai voltar pelo caminho que você veio. E eu vou defender a cidade. Eu, o Senhor, vou defender a cidade. Por que ele ia defender a cidade? Por amor do meu servo Davi. Deus não havia prometido que da casa de Davi sairia o Redentor, o Messias? Então, por amor à sua promessa redentora a Davi, Deus então não permitiria que Senaqueribe, naquele momento, destruísse Jerusalém. Então, aí o verso 36, olha o que fala aí. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantam os restantes pela manhã, eis que todos eles eram cadáveres. Quem é que foi lá matar os 185.000 assírios? Deus não diz no verso 35, eu defenderei por amor do meu servo Davi. O anjo do Senhor aqui é Cristo, no Antigo Testamento. É o próprio Cristo que defendeu. Ele foi lá e matou 185.000 assírios. Isso é uma prévia do que ele vai fazer quando ele vier à consumação contra os seus inimigos. É o próprio Cristo. A ira do Cordeiro, ao ponto que Apocalipse diz que os homens querem esconder da sua ira. Então aqui ele já executa a sua ira contra os seus inimigos, contra aqueles que lutaram contra o ungido do Senhor. Ezequias era da casa de Davi. Da casa de Davi sairia o Messias. Então o Senhor defendeu a sua casa, a sua promessa redentora. Há muitos aspectos envolvidos aqui, mas está claro até aqui essa questão? Veja só, vamos lá. Então o Senhor Jesus foi lá, o anjo do Senhor, o anjo de Yahvé, o mensageiro de Yahvé, feriu os arraiais dos assírios. O verso 37. Chegou depois, Senaqueribe, rei da Síria, voltou e ficou em Nínive. O verso 34, Deus não falou que ele ia voltar para o mesmo caminho? Voltou, né? Verso 38. Certo dia, quando estava adorando no templo do Senhor, Isó, seus filhos Adramelec e Sarezer feriram sem espada, fugiram para a mina de Sará, seu filho. Aí não sei se nome. Esar-Hadon. Conheceu o sucessor. Isso. Então ele estava lá, aí ele voltou para Nínive, ele estava lá na casa de Nisroque, o deus dele, deus pagão dele, adorando, e os dois filhos conspiraram contra ele e mataram. Acabou Senaqueribe. Deus pôs um anzol no nariz dele, fez ele voltar para ele morrer. Então, agora, o que isso tudo tem a ver com o Salmo 46? Tudo isso aqui para você entender o Salmo 46. Né? Quando Rabsaque, lá no capítulo 36, ele ameaçou o povo e falou todas aquelas coisas lá que estava cercando, ele queria uma resposta, certo? O Salmo 46 é a resposta. Vamos ver agora? Vamos ler o Salmo 46? Vamos ver se esclarece agora a leitura dele. Ele falou que Deus não poderia livrá-los da mão dos assírios, não é? Então vamos lá. Deus é o nosso refúgio, a resposta de fé do povo de Deus lá em Judá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele continuará sendo nosso refúgio e fortaleza, ainda que as estruturas da terra se abalem,
ainda que tudo piore, ainda que vá além da nossa compreensão, que as coisas fiquem piores do que já estão, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Por quê? Porque não depende das circunstâncias para Ele ser o nosso refúgio e fortaleza. Por isso ele diz, portanto, não temeremos, ainda que. Percebe? Ainda que piore. Verso 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Ao verso 4, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ele não disse que o cerco ia ser tão terrível que eles iam beber a própria urina, lá em Jerusalém? O salmista responde dizendo, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Qual é a cidade de Deus? Jerusalém. Por que ele está dizendo isso? Porque o rei Ezequias havia feito um arqueduto que levava água de um rio até dentro de Jerusalém, e os assírios não sabiam. Então essa água estava dentro de Jerusalém para ajudá-los no cerco. Então o que o salmista está dizendo aqui? Ele usa essa água, esse rio dentro de Jerusalém, para ajudá-los no cerco, dizendo o seguinte, ainda que os nossos inimigos nos cerquem, o Senhor é o nosso sustento. Aqui você pode interpretar aqui o rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, como sendo o Espírito de Deus, que sustenta o seu povo em meio ao cerco. Porque a cidade de Jerusalém é símbolo da cidadania do crente. Quando nós tivermos novos céus, nova terra, nós vamos ver o quê? A nova Jerusalém. O que os patriarcas em Hebreus 11 aguardavam? Uma cidade ataviada por Deus, que descesse do céu, não é essa? Abraão, Isaac e Jacó. Então, a cidade de Jerusalém literal aponta para a cidade espiritual. Não que a cidade espiritual vai ser uma cidade fantasma, uma cidade literal, de construções, mas que vem do Senhor para no exercício da nossa cidadania. Então é Deus quem sustenta o seu povo em meio às tribulações, em meio aos cercos. É isso que o salmista está dizendo. Ele está respondendo Rabsaque, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É lógico que essa parte do salmo provavelmente ele escreveu depois do acontecido, depois do livramento. Eu poderia entender que ele escreveu parte a parte do salmo de acordo com as circunstâncias. Primeira parte deve ter escrito enquanto Rabsaque desafiava eles a questão de confiar no Senhor. Então ele disse, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Ainda que as coisas piorem, o Senhor continuará sendo o nosso refúgio e fortaleza. Depois, então, ele deve ter escrito essa outra parte do salmo, dizendo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quando você vai lá, a revelação é progressiva, né? Lembra sempre disso. Quando você vai lá para Apocalipse, é dito que na Nova Jerusalém não haverá santuário, templo, porque Jesus e o Pai é o templo. Então veja o que o texto diz, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. De manhã é que lá em Isaías, lá nós vimos lá, o anjo do Senhor foi lá e matou 185 mil. O Senhor, é o que o texto diz, Deus está no meio dela, jamais será, nenhuma flecha será lançada, não é isso que Deus disse? Desde antemanhã, jamais será abalado, Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. Os reinos se abalam, os reinos, eles falam, eles clamam contra Deus, há uma ira contra o Senhor, como Senaqueribe, mas o Senhor, quando ele diz, a terra se dissolve. Ou seja, a ira das nações contra Deus não é nada quando ele fala. E é o que ele fez com Senaqueribe. O Senhor, aí veja, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. O salmista convida, vamos ver o que Deus fez. E ele põe termo à guerra. Como que ele pôs lá o termo à guerra? Acabou com a guerra. O anjo do Senhor foi lá e acabou com a guerra. Até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aí então, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus é o que defende o seu povo. Deus é o que honra o seu povo e que protege o seu povo, como nós vimos lá no texto. Esse é o contexto. E aí então ele diz, então aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavra aquietar, quando eu estudei esse texto,
me chamou muita atenção porque é Shabat, que é a palavra sábado, descanso. Aquietar aqui é você descansar em Deus. E esse descansar em Deus, na Escritura, desde lá de Gênesis capítulo 2, e toda a Escritura vai progressivamente mostrando que é entrar no descanso de Deus, é eternidade com Deus. Então está dizendo assim, aquietai-vos, descansa o coração naquelas circunstâncias que você não tem qualquer possibilidade de resolver, que era o caso deles. E entenda que ainda que as coisas piorem, há uma promessa de descanso para você, e que nada nesse mundo pode retirar de você. Então, ele aquietar aqui também traz a ideia de você montar. E você está numa situação assim que você não consegue. Não tem como você resolver. Foge a sua condição de. Lógico que nós, e mesmo quando nós podemos resolver alguma coisa, nós fazemos isso confiado no Senhor. Mas estou dizendo aqui numa situação como essa que o povo não tinha o que fazer. Eles estavam diante do exército mais poderoso do mundo. Eles não tinham como resolver isso. Então o que o texto está dizendo? É para eles montar uma cabana. Ficar deitado lá, esperando Deus resolver. Eu lembro quando eu fui lá com os homens da quarta igreja que eu pastoreava em Goiânia, nós fomos visitar um irmão que morava num condomínio que dá, o fundo, assim, dava no Rio Araguaia. Coisa maravilhosa, né? Esse tipo de visita é muito boa, né? E aí nós fomos lá, alugamos uma van e fomos lá. Eu não sou pescador, não sei pescar nada mesmo. E aí no Rio Araguaia, eu acho que nenhum aqui conhece, né? O Rio Araguaia, né? Conhece? Você viajou muito, né? O Rio Araguaia é o maior rio brasileiro, né? E lá você encontra, na época de temporada, nas praias do rio, cabanas montadas ali, até com parabólica. Pessoal rico, né? Vai lá e monta um negócio, uma estrutura de louco mesmo, que vai ficar na beira do rio. E aí, quando eles vão embora, fica abandonado esse negócio lá. Então, eu deitei debaixo de uma cabana daquela, mas dormi gostoso, aquele lá. Então, o pessoal ia pescar, né? Então, só você deita e fica tranquilo. Descansa. Ronca bastante. Quem ronca? É um exercício constante, né? Porque é muito difícil você descansar, porque tem horas que, às vezes, eu tenho muita dúvida porque fala assim, Deus não vai fazer para você o que você puder fazer, né? Então, às vezes, tem que esperar em Deus, você pensa assim, será que eu não estou, né? Será que eu não tinha que fazer alguma coisa? E muitas vezes você vai fazer alguma coisa e dá tudo errado, né? E é muito difícil você confiar que Deus é soberano e Ele está ali, mesmo naquele momento mais difícil seu, né? É um exercício difícil. Agora é preciso discernir algumas coisas, né? Confiar em Deus e aquietar o coração não é comodidade. Não é o que você está dizendo. Assim, mas não é você não fazer nada. Aliás, até para descansar o coração é fazer muita coisa. Mas a questão é, se você tem que resolver alguma coisa, e a Bíblia diz que o caminho de você resolver é esse, você obedece a Deus e faz o que Ele manda fazer e descansa nele. Os resultados cabem a Ele, não a você. Você simplesmente obedece. Uma situação simples, né? Vamos tratar daqui a pouco um texto aí, se der tempo hoje, que fala lá em Isaías 53 que Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E a gente vai ver se é isso, que a interpretação é se nós podemos ter doença ou não. Mas, vamos pegar um exemplo bem bobo, assim, né? Muito crente aí tem dor de cabeça, e eu já ouvi muito isso. Não vou tomar remédio porque Deus vai curar a minha dor de cabeça, não é assim? Aí o tonto fica lá com dor de cabeça o dia inteiro, né? É tonto, né? Agora, quando eu estou com dor de cabeça, uma dor que me incomoda profundamente, eu vou tomar os remédios que eu posso tomar para tirar a dor. Agora, eu sei que Deus deu dons aos homens para fazer os remédios, e eu sei também que o remédio em si por si só não vai resolver. Eu preciso ter o remédio certo para aquela questão. Então eu peço a Deus ter sabedoria. Se eu tiver um tratamento de saúde, então eu peço a Deus que me indique um médico adequado, que possa ter o discernimento de entender o que eu preciso tratar e indicar os remédios e o tratamento correto.
Ou seja, eu estou usando os meios disponíveis, mas eu confio que Deus vai encaminhar as coisas. Mas ao mesmo tempo também eu confio que se for a vontade de Deus, e quando eu digo se for a vontade de Deus, porque eu não sei o que Ele tem de plano para a minha vida, se Ele quer tratar a minha vida em alguma área com essa doença, com esse problema, mas caso Ele não tenha esse propósito, então eu oro, Senhor, eu sei que o Senhor pode retirar essa doença de mim sem uso dos remédios dos médicos. Mas ainda que o Senhor não faça isso, eu rogo ao Senhor que utilize então os médicos e remédios. E se não for essa a tua vontade, que eu cure, então que eu morra, que o Senhor me dê força para enfrentar. Você tem 3 opções. Isso é descansar. Esse versículo que o senhor falou aí, minha sogra me questionava muito. E ela lia as bulas e ela não queria tomar o remédio, porque ela era revelada lá na igreja. Então, era uma briga constante que a gente tinha com ela, que ela precisava tomar os remédios, e ela não queria porque a pastora dela já revelou ela. Então, era difícil, e ela falava sempre esse versículo, que Deus já levou minhas enfermidades, entendeu? Não, vamos estudar esse texto aí. Veja como interpretações erradas da Bíblia levam pessoas a sérios problemas, até a morte. Lá na Santa Casa, aqui na Santa Casa de Limeira, nas oportunidades que eu tive que ir lá, né, para situações que foi necessário que eu fosse, então eu tive uma dificuldade imensa de entrar para visitar, para orar com as pessoas, porque foi dito para mim o seguinte: olha, tem muitos pastores que vêm aqui e falam para não tomar mais remédio. E aí as pessoas morrem. Então há uma lista lá, você leva um documento dizendo que você é pastor, de que igreja que você é e tal, para colocar o seu nome na lista lá, e diz que ainda assim muitos da lista fazem isso. Então veja a irresponsabilidade dessas pessoas. E elas deveriam ser processadas, porque elas estão levando pessoas à morte por irresponsabilidade. Então descansar em Deus não é você deixar de tomar um remédio, deixar de fazer um tratamento, mas é você não confiar no remédio nem no tratamento. Você confia que Deus vai guiar você na melhor. Então, quando você coloca e esvazia o seu coração, descansa em Deus, tira toda a ansiedade. Na maior parte das oportunidades que nós temos nesses momentos assim, Deus encaminha um médico, você fica surpreendido, né? Um remédio, e ele descobre logo e tal. Agora, como eu disse, tem 3 possibilidades. A primeira é que Deus pode encaminhar o médico tratamento adequado. Segunda, que Deus pode curar você sem uso de remédios e médicos, mas você foi lá, sem confiar no remédio, mas Deus pode. Você está orando: Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso. Quando eu vou orar para alguém enfermo, eu oro: Senhor, e nós cremos que o Senhor pode curar essa pessoa agora, se o Senhor quiser. Mas se não for essa a tua vontade, que o Senhor encaminhe os médicos e remédios. Então, a segunda opção. Terceira opção, é que você morre. E geralmente está acontecendo, né? Então até brinquei Dona Inês, né? Fui lá orar por ela lá. Fui lá pegar o carro lá para fazer umas coisas. E ela ora por mim, para falar assim: ó, é 50%, ou morre ou morre. Vai ser curada, a senhora que sabe. Isso é brincadeira, né? Mas o fato é que morre. E se morrer? Ué, não vou perder a fé. A pessoa tem não sei se vocês chegaram, alguns aqui viram, do Roberto Cabrini, né, que fez uma reportagem com as pessoas próximas da morte, com câncer e tal. Alguém viu isso aí? Na época eu comentei aqui na igreja toda. E ele acompanhou uma moça lá, crente, nos últimos 10 dias de vida dela. Olha, e ela com câncer lá, impressionante como ela tinha uma fé viva, como esse do Salmo 46. Ela o tempo todo assim, honrando ao Senhor nas palavras, o testemunho dela com o Roberto Cabrini. E no final, assim, no penúltimo dia, ele perguntou para ela assim: mas se você morrer assim, isso não traria, assim, você pensar nisso, não traria você uma frustração com relação a Deus? Ele falou: não, a minha vida pertence a Ele, e se eu morrer, é vontade dEle, e eu estou tranquila, em paz. E ela morreu em paz, assim, tranquila, um testemunho maravilhoso. E ela disse: não, Deus pode me curar, mas se Ele não quiser me curar, Ele vai me levar. Então, é isso que é quietar o coração. É você descansar na soberania de Deus. Agora, nós não descansamos normalmente porque nós queremos resolver com a nossa força. Nós queremos resolver. Senhor, me ajuda a resolver.
porque eu vou resolver. E eu não aguento mais. Quando você esvazia o coração, e aqui é isso, esvazia o coração e descansa em Deus, é totalmente diferente. Depende. Se você leu, não é o Salmo, no começo disse, ainda que a terra se transtorne, não sei dos mares, ou seja, ainda que as coisas piorem, ele está dizendo. Mas depois ele vai dizer o que aconteceu. Então, isso que é o Salmo 46. Tem aquele salmo também que fala, esperei com paciência pelo Senhor, né? Uhum. Esperar já é difícil, com paciência. É mais difícil ainda. Que às vezes demora bastante. É você olhar, por exemplo, Abraão, né? Deus prometeu Isaac para ele. E quantos anos ele teve que esperar, né? Para poder, 25 anos teve que esperar a promessa do Senhor. E quando veio o menino, Deus manda matar ainda, sacrificar. Então é complicado, né? Aconteceu comigo, né? Quando eu comecei a ir na igreja, comecei a frequentar, né? Eu marquei, né, consulta com o médico, que eu já tinha feito 500 tratamentos e não engravidava nunca. Aí eu marquei com o médico e a minha irmã me questionou, né? Nossa, mas que Deus é esse que vocês creem na sua igreja, você não confia? Brigou comigo, porque eu falei, eu vou no médico fazer a inseminação e acabou, né? Estava determinada. E ela, mas ela colocou muita dúvida na minha cabeça, que eu não confiava em Deus, que não sei o quê, né? E aí acabou que eu marquei a consulta e a menina que trabalhava comigo pediu férias. Aí eu tive que cobrir as férias dela. O resultado de desmarcar espera 30 dias. Mas ela colocou tanta dúvida na minha cabeça que eu passei esses 30 dias orando. Todo dia eu pedi, Senhor, se for da tua vontade, eu sei que eu vou. Se não for, eu sei que o Senhor vai me pedir. Mas se for essa a sua vontade, o Senhor usa o médico como instrumento em tuas mãos. E eu sei que se eu engravidar, foi o Senhor que quis, foi a sua vontade. O médico não vai ser do médico. E chegou no dia, antes de ir, eu orei, o Senhor não me impediu que eu fosse. Então eu sei que eu estou indo porque a vontade é tua. Em paz, né? Em paz. E por fim eu fui, o médico me falou uma coisa que um monte de médicos já tinha ido, não falou. Resultado, para encurtar, ele me ajudou tanto, eu acabei fazendo uma cirurgia, eu sei que 2 meses depois dessa consulta eu já estava grávida. Então fiz a inseminação? Fiz. Mas Não quer dizer que ia dar certo, né? Porque fez. poderia não dar certo, né? E a vontade foi de quem? Foi de Deus. E no primeiro exame, quando deu negativo, que eu liguei para o médico, ele falou assim, eu estou tranquilo. E você também deveria estar. Porque você ainda tem chance. Vamos esperar mais 2 dias? Aí esperei mais esses 2 dias com angústia, mas tentando. Mas é difícil a gente entregar e descansar no Senhor, né? Passei 2 dias de muita angústia, mas toda hora eu pensava, não, a vontade vai ser de Deus. Eu não fiquei porque Ele não quis, Ele que me trouxe até aqui. E aí depois veio o resultado e tal, mulher veio. Que bênção. Né? Mas isso é fé. Isso é fé. Fé não é Deus fazer o que eu quero. Fé é eu descansar no que Ele quer. É muito diferente. Mas é muito diferente. Como ser humano é difícil. Pastor, é uma dúvida. Eu posso, pode acontecer de Deus deixar eu fazer alguma coisa, eu orando, para fazer a vontade de Deus. E Deus permitir aquilo, e depois você vê que não era nada daquilo, que tipo assim, é uma questão até nossa, né? Quando a gente foi comprar um caminhão, a gente orou muito. E eu tenho algumas dúvidas até hoje, porque a gente orou muito, colocou muito na mão de Deus e Ele foi atrás. E tudo deu certo. O caminhão foi o maior erro da nossa vida. Entendeu? Acabou com a gente, deixou a gente com dívidas que até hoje não conseguimos pagar tudo. E a gente orou sempre nesse sentido que ela falou aí, orando e indo atrás de fazer. E daí eu orava sempre assim, se não for da tua vontade, que o Senhor impeça, não deixe dar certo. E tudo deu certo. E foi o maior erro. Até hoje eu não entendi, sabe, onde foi que a gente errou nisso, sabe? Assim, é meio complexo, né? Vou tentar clarear um pouco. Você saber a vontade de Deus, os puritanos tinham um princípio muito importante. Primeiro, o que eu vou fazer é da vontade de Deus? Como que eu sei? Pela Escritura. Primeira coisa.
O que eu vou fazer é vontade de Deus? Eu comprar um caminhão. Como é que eu sei biblicamente se é vontade de Deus? Vai glorificar a Deus? Eu vou fazer dívida que eu não posso pagar? Isso vai atrapalhar minha família, minha relação com a família? Pode prejudicar? O que está motivando eu a fazer isso? É a glória de Deus ou o desejo de enriquecer? Estou dizendo isso, tá? Então, assim, sondando tudo isso pela Escritura, você vai descobrir se é vontade, se Deus aprova ou não. Primeiro passo. Segundo passo, ligado a isso. Eu tenho paz no coração em comprar esse caminhão? Sinto paz, assim? Porque você pode até ver dificuldade nas coisas, mas você sente paz no coração. Não, eu sinto que esse é o caminho. É difícil, mas é esse. Igual eu estava, só um exemplo bem besta, né? Eu estava querendo vender meu carro. Aí eu pus por 2 vezes lá a placa vender carro. Aí eu não estava em paz no meu coração em vender o carro. Não sabia explicar bem. Aí eu falei assim, mas eu sabia que eu não tinha que vender esse carro agora. Eu arranquei lá, decidi isso, nem falei para a Vanessa, não vou vender esse carro agora não. O ano que vem eu vejo o que eu faço. E fiquei agradecido dele. Aí o que aconteceu? O carro estava com o câmbio estragado. O Sérgio estava arrumando ele lá. Eu ia vender para alguém com o câmbio estragado sem saber. A pessoa ia achar que eu estava sendo de má fé, né? Então Deus impediu que eu fizesse isso. Mas eu não sentia paz no coração em vender aquele carro. Então a paz no coração é árbitro, diz a palavra de Deus no nosso. Agora, lógico, a paz, primeiro é Bíblia, depois paz no coração. Terceiro, as circunstâncias demonstram que é isso mesmo. Como? Pessoas têm falado a mesma coisa, sem saber uma da outra, e falado para você a mesma coisa, no caso do caminhão, né? Pessoas estão falando, não compra esse caminhão, você vai ficar assim, não compra, não sei o quê, tá ruim o comércio, sei lá o quê e tal. Então, as circunstâncias, é providência de Deus. A providência de Deus está mostrando a você que não é isso. Você vai guardando o coração aqui, ele vai analisando e vai orando. Ou seja, não é só orar. A gente às vezes tem uma ideia de que é só orar. A oração é o exercício da santificação. O que nos santifica? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é a Bíblia que me santifica, ela que me mostra o norte, ela que me direciona, ela que me confronta. E aí eu vou orar para obedecer o que ele me ensina. Então a oração não é eu mudar o coração de Deus, mas é eu me conformar ao coração dele, me conformar à vontade dele, como Jesus fez no Getsemane. Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Ele expressou o desejo dele. E desejo não é pecaminoso, você desejou apenas. Mas faça, contudo, a tua vontade e não a minha. Aí ele submeteu à vontade do Pai. Compreendeu? Ele expressou a angústia dele, mas depois ele então expressa a sua fé e dependência no Pai, na vontade do Pai que o guiava em tudo. Esse é o exemplo para nós. Jesus é o modelo perfeito para nós. Então, eu não sei, eu preciso obedecer a Deus, então o Senhor me dá força para obedecer. Então, como eu disse, é um caso complexo que envolve muitas questões pessoais, né? Não dá pra gente, mas só num norte assim, nesse sentido. Agora, não vou dizer que é o caso, mas pode ter ocorrido erros no processo de administração dos recursos e tal, então vários fatores que podem ter ocorrido. Agora, de modo geral, seria isso. Agora, Deus pode permitir eu ter alguma coisa que eu tanto desejo, que não é a vontade dele? Pode. Para isso nós temos o livre-arbítrio, para essas escolhas aqui. Não necessariamente para isso, né? A questão assim, é a forma de Deus tratar o nosso coração. Você tem um filho, e ele está querendo ter irmão, né? Quer, você sabe que aquilo lá vai trazer problema para ele, uma criança. Aí você fala, então toma. Dependendo do que for, né? Tem um irmão lá em Goiânia que o menino queria pôr a mão na tomada, eu falei, então põe, então vai pôr. Não precisa chegar a extremo, né? Mas a questão você quer uma coisa que Deus fala, não é para querer, toma então, vai. E aí, vem a ruína. Você quer uma profissão que você não vai glorificar a Deus, mas você só quer dinheiro, ganhar dinheiro. Não, aí vem aquelas desculpinhas, não, eu vou dizimar, eu vou ofertar, você desculpinha para a consciência, né? Sempre todo crente faz isso. Ele está querendo, ganância,
É a ambição que está movendo o coração dele, mas ele fala, não, mas eu vou ajudar as missões, eu vou ofertar, eu vou dizimar, eu vou poder comprar as coisas para a igreja. O que ele está fazendo? Ele está se auto-justificando para poder aplacar a consciência dele, porque na verdade ele sabe que está errado. Quando ele é movido pela ganância, quando ele é roubado pelo materialismo. E aí o camarada, vamos colocar um exemplo assim bem prático, o camarada está servindo a Deus, ele tem uma função na empresa lá, ele ganha bem, assim, o suficiente para sustentar bem a sua casa, ter uma vida digna, né? E tempo para a igreja, tempo para a família e tal, mas ele quer aquele cargo que ganha, talvez nem o dobro, mas ganha mais, e ele quer aquele cargo, ele luta, pede a igreja para orar e tal, a igreja ora, e ele recebe o cargo. E aí o cargo rouba ele de Deus. A empresa toma ele de Deus, toma ele da família. Compensou o dinheiro. O que Deus fez? Você quer? Não quer? Você quer mesmo? Toma. Agora você vai. Tem um irmão lá em Goiânia, que ele foi um presbítero do conselho que eu era pastor lá da igreja. E ele era um homem, eu não conhecia na época das vacas gordas, né? Mas ele contou para mim isso muitas vezes. E um exemplo que eu tenho para mim, assim, do que ele passou e superou. Ele era um distribuidor de gás em Goiânia. Goiânia tem 2,5 milhões de habitantes. E ele era um dos maiores distribuidores de gás de Goiânia. Então você imagina a proporção disso, chamado Rei do Gás. E ele falou que juntava dinheiro na mesa, assim, ó. Dinheiro, mas tinha dinheiro que não sabia o que gastava. E ele começou a faltar igreja, nada de igreja, nada. Não tinha tempo, né? Porque tinha um monte de caminhão, um monte de coisa. O que aconteceu? Aí teve a máfia do gás, que tinha que colocar lá coisa dentro do gás, água, sei lá o que é lá, e ele não quis entrar na máfia do gás, né, como crente, graças a Deus, e ele quebrou, perdeu tudo. Sabe o que ele foi fazer para pagar água e energia? Lavar banheiro de colega que tinha empresa. O colega dele falou assim, ó, eu tenho um serviço pra você, é lavar aqui a calçada ou lavar o banheiro. Ele falou, não, eu prefiro lavar o banheiro que ninguém me vê. Lá eu lavo o banheiro, só para ganhar R$300 por mês, pagar água e energia. Depois ele foi sobrevivendo e hoje ele mexe com transporte lá, está uma vida mais tranquila. Pergunta se ele quer ganhar dinheiro igual ganhar antes. Então, às vezes a pessoa, Deus não nos permite ter dinheiro, ter condições, porque isso vai nos roubar dele. Então, quando a gente quer muito uma coisa que não glorifica a Deus, às vezes Deus dá. O povo de Israel, quando peregrinava no deserto, dizia, é melhor morrer no deserto, não é? É melhor morrer aqui. O que Deus fez? Então morre aqui. Morreram. Quer morrer aqui? Então morre. A geração de 20 anos para você morreu tudo. Vocês vão morrer aqui. Vão ser sepultados aqui. Vai acabar aqui. E vocês não vão entrar na terra que eu prometi dar aos seus pais. A geração mais nova que vai entrar. Entendeu? Deus permite. Então, nós não podemos... Tranquilo, José? Mas também ele permite a gente ir na família. Ele depois, se eu for mesmo escolhido dele, ele vai me ajudar a sair dessa, vai me fortalecer, vai restaurar a minha vida, né? Sim, se arrepender. Agora não quer dizer que uma vez que ele te perdoou, a sua recuperação vai ser imediata. Não. É um processo também. Como for um processo cair, é um processo levantar. Em todos os sentidos. Nessa daí, muitas pessoas também se decepcionam com Deus, né? Sendo que não foi o erro de Deus. Deus nunca prometeu nada disso, né? Não, eu falo assim que algumas dúvidas que eu ainda tenho, mas eu vi nisso tudo, Deus trabalhando muito na nossa vida espiritual. Mudou muita coisa. Valores eternos, né? Isso. Então, tudo tem um aprendizado. Na verdade, Paulo diz lá em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Paulo diz que todas as coisas, boas e ruins aos nossos olhos, cooperam para o bem. E o bem ali, o verso 29 vai dizer que é nos tornar a imagem de Cristo. Então, mesmo quando a gente erra, Deus permite a gente errar, como eu disse aqui, ainda assim Deus utiliza disso para nos amadurecer, para nos tornar melhores, para nos fazer pessoas mais semelhantes a Jesus, certo? Vamos só ver essa questão aqui para a gente, depois do intervalo, entrar num texto que vai bem polêmico. Vai ser dois textos polêmicos, se der tempo hoje. Um é sobre a consulta de Saul lá, na Média de Endor, se ele viu mesmo Samuel, se os mortos voltam à vida
ou se comunicam com os vivos, né? Ou não, e depois Isaías 53, tá? Tudo isso são exemplos de como interpretar a narrativa, no caso da média de Endor, e depois como interpretar uma profecia, no caso de Isaías 53, tá? Então eu estou só exemplificando a partir dessas passagens. Mas só um detalhe aqui anterior, alguém perguntou? Só uma pergunta. Como que eu vou saber que o Salmo 46 tem a ver com Isaías? Aí não... não, alguns salmos não há um contexto claro em que a gente possa dizer com toda a certeza que seja. Os indícios, as evidências é que seja nesse contexto aí. Então, por exemplo, quando eu prego esse salmo, eu digo, provavelmente o contexto desse salmo é esse. Assim, provavelmente, porque eu não posso dizer com toda certeza, embora eu tenha convicção interna de que seja mesmo, porque se enquadra perfeitamente com o que o salmo está ensinando. Mas não há como por exemplo no Salmo 51 nós vimos, 32, lá que fala que realmente foi quando Natan exortou Davi. Os salmos, as pessoas acham que vai fazer um devocional, Rogério, você vai fazer um devocional amanhã, o que vai pensar? Que salmo que eu vou ler? Não é? Normalmente é assim, que salmo que eu vou ler? Mas as pessoas não sabem que interpretar salmo é a mais difícil da Bíblia. Não é fácil interpretar salmos. O salmo está ligado em algum contexto, às vezes narrado em Reis, Crônicas e tal, Samuel, mas nem sempre eu sei qual o contexto. Só o Salmo que é assim ou não? Hã? Só o livro de Salmo, só o Salmo que é assim ou não? Nesse aspecto sim, porque... O salmo não foi pegado assim... É uma coleção, né? São coleções, né? Vários períodos diferentes. Assim, o salmo, se você ver, tem salmo escrito por Moisés, tem salmo escrito por Davi, por Salomão, então épocas totalmente diferentes uma da outra. O que aconteceu? Na época de Salomão, que foi o período de paz em Judá, em Jerusalém, em Israel, que não teve guerra, que é chamado período de maior prosperidade você pode entender assim, é uma coisa maravilhosa para vocês entenderem. Eu acho isso maravilhoso, pelo menos, essa progressividade. O Davi, ele apontava para Jesus, assim como Salomão, certo? Davi é aquele que sai da humilhação, de perseguição de Saul e passa a exaltação de unir o reino, de estabelecer o reino e unir as tribos e estruturar ali Jerusalém, mostrando que Jesus, como aquele que foi humilhado, foi morto, foi ressuscitado e está o seu reino sendo estabelecido, né, se expandindo. Já Salomão representa esse momento de exaltação do reino de Cristo, porque é um período de paz, de expansão, de prosperidade que representa esse período aí que nós ainda aguardamos. Então, nesse período de Salomão, foi quando foi feitas as coleções de sabedoria. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram livros, fizeram coleções, por exemplo, acho que aqui na Bíblia de Genebra deve ter alguma coisa aí no início que fala dos livros. Se você tem coleções de livros em Salmos. Então eles pegam as coleções de Davi e outros salmos e vão colocando em estrutura de livro. Quando a gente for estudar sobre a estrutura de salmos, a gente vai ver isso aqui, ó. Por exemplo, você tem salmos de hino de louvor, lamentos, de ação de graça, né, de confiança e assim por diante. Eu acho que deve falar alguma coisa aqui. Mas só exemplificar o seguinte. Existem vários livros que são coleções de salmos, divididos assim. Então, um salmo não está necessariamente ligado ao anterior ou posterior. Às vezes, quem fez a coleção e quem fez a coleção não era inspirado, ele simplesmente foi usado por Deus, sim, mas não quer dizer que ele foi inspirado nisso, ele só juntou as coleções para ficar didaticamente melhor, entendeu? A inspiração está em quem escreveu os salmos, não em quem fez a coleção. Então, mas embora nós cremos que Deus providenciou isso de uma forma melhor possível, mas ele fez as coleções didaticamente. Então, necessariamente não quer dizer que o salmo está ligado ao anterior. Então, cada salmo é independente de assunto do outro. Às vezes tem uma certa ligação. O Salmo 1 com o Salmo 2 tem uma ligação lógica entre os dois. Não é capítulo, mas tem uma ligação de assunto ali. Davi escreveu os dois e há uma ligação. O Salmo 105 com 106 e assim por diante. Mas nem sempre é assim. Por isso, você nunca lê os salmos
como capítulos, você lê como poesias únicas ali. E aí isso é a dificuldade, porque não há um contexto claro. Se você ler qualquer livro da Bíblia, tem uma sequência de capítulo, né? Está narrando ali, então você pode naturalmente ler e construir o cenário. Mas no caso dos Salmos é difícil você determinar contexto. Não sei se ficou claro. E fala aqui, separa em 5 partes, ó. Tá aí falando aí, né? São 5 livros. São 5 livros, cada livro termina com uma doxologia e bênção. Aí fala, Salmo do 1º ao 41, do 41 ao 72. São 5 livros, então. 73, 89, 90, 106, 107, 150. São 5 tipos de Então, a Bíblia de Genebra ajuda muito nessa questão de introdução, né? Por isso que eu recomendo a vocês, assim, a obrigação do pastor é ter o máximo possível de livros. Até fica difícil, né, Sr. dar livro para pastor, né? Eu fiquei até com dor da mocidade. Me deu um livro lá tão feliz. Eu tenho um livro. Mas vai ser bom que eu vou trocar em outro. Mas o pastor tem a obrigação de ter o máximo possível de livro, de fonte de pesquisa para confrontar as opiniões, né? Mas vocês não têm essa obrigação. Então, se você tiver pelo menos a Bíblia de Estudo de Genebra, que ajuda muito nessa parte de introdução, resumidamente, dá uma visão boa para vocês da questão panorâmica do livro e tal, ajuda bastante. Inclusive, ela faz comentários na introdução dos salmos aí, cada um ela dá uma noção do que vai ser tratado no salmo, me ajuda bastante, tá? Só para terminar aqui essa parte. Não, vou terminar essa parte não, vamos comer, depois a gente termina. Vamos lá.